invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o marca pessoal Rodrigo Ferreira e estou aqui com ela que discorda de mim, Vanessa Carvalho. Por que mesmo que eu discordo de você? Sei lá, porque eu acho que eu tenho tanta coisa ainda pra melhorar na minha marca pessoal. Nada, uma bela marca. Inclusive, eu acho que vai caber aqui no nosso episódio falar um pouco sobre aquele posicionamento meu que a gente tem conversado pra caramba lá atrás. Né? Bom, nós vamos no episódio de hoje tratar de um assunto extremamente importante, extremamente relevante no mundo de hoje, que pra qualquer pessoa que tá ouvindo a gente agora, isso é fundamental, principalmente num mundo de influencers, num mundo onde cada pessoa é uma microempresa, uma mini empresa, né? A gente no passado, eu acho que a gente estava muito vinculado a marcas grandes. Hoje, sim, tem marcas grandes, mas mesmo quem tá dentro de uma marca grande é uma pequena marca, né? O que o cara projeta ali nas redes sociais. Antigamente, pra você falar com, sei lá, eu tive uma empresa durante muitos anos e nessa empresa eu falava com pessoas. E aí eu sabia assim, por exemplo, eu vou fazer uma propaganda na Jovem Pan. Eu sabia exatamente quanto custava pra mim falar com 30 mil pessoas. Hoje, falar com 30 mil pessoas é irrisório o preço disso. Pro bem e pro mal. Então, hoje a gente vai tratar aqui de marca pessoal, posicionamento pessoal, né? Qual a importância do marketing pessoal e de ter um posicionamento pessoal no mundo que a gente vive. E, obviamente, como é que talentos impacta nesse aspecto. Como é que você pode usar os seus talentos para se posicionar. Como é que você pode usar os seus talentos para entender quem você é. Eu acho isso muito importante. Para mim foi muito fundamental isso. E você que está ouvindo deve ouvir esse episódio, porque ao final desse episódio você terá pelo menos algumas dicas de como começar a se posicionar nas suas redes sociais, no seu currículo e tudo mais. Coisa que não é fácil. E coisa que a Vanessa cobra muito caro por isso. Então agora vocês vão ter de graça aqui. Tô pensando bem, eu prefiro parar essa gravação. Mas antes disso, tem alguns pedidos aqui que a gente quer fazer no começo agora de todos os episódios. Pedir para que você assine o nosso podcast. Se você está ouvindo porque chegou em você de alguma forma esse podcast, alguém te enviou, alguém compartilhou com você, não perde a oportunidade de assinar. Você tem aí no próprio comentário do episódio, você tem o link para assinar. Ou então, se você não está habituado a ouvir podcast, não tem um aplicativo preferido de podcast, a sugestão é que você entre no Spotify e procure lá por Talentos para o Sucesso. Vai aparecer lá o nosso podcast, você clica no botão assinar e não custa nada, apesar do nome assinar. Você assina lá o nosso podcast e vai receber gratuitamente toda semana um episódio novo desse nosso podcast, te ajudando a usar os seus talentos para ter sucesso. Também vale a pena compartilhar esse episódio com seus amigos. Se a gente está falando aqui de construir uma marca pessoal, com certeza ser alguém que compartilha coisas valiosas é bastante interessante. Então, aproveita essa oportunidade e compartilha isso aqui com o seu círculo de amigos, pede para que eles nos sigam também. Vamos aumentar essa comunidade de pessoas que usam os seus talentos, essa comunidade de ouvintes. Se você quer enviar alguma mensagem pra gente, existem vários caminhos, você pode fazer isso. Se você é do tempo das cavernas, você pode mandar um e-mail para podcast@talentosparosucesso.com.br. Você também pode, do próprio Spotify, se você arrastar para cima aí do episódio, a hora que você estiver ouvindo, vai aparecer lá embaixo sempre uma enquete e um espaço para que você compartilhe suas impressões, mande sugestões e tudo mais. Tem também a nossa fanpage no Facebook, que está um pouco abandonada lá, mas a gente vai retomar, vamos compartilhar lá. Façam também a parte de vocês, compartilhando opiniões, compartilhando ideias e tudo mais. E tem o nosso super ativo Instagram, que é @talentos para o sucesso, onde a gente tem uma postagem lá para todos os episódios, então é um caminho fácil
fácil para você também entrar em contato com a gente. Não é por falta de meios, de caminhos, que você vai deixar de enviar a sua mensagem. E a gente sempre que possível, sempre que tem espaço, a gente lê aqui algumas mensagens de ouvintes e a gente cria episódios baseados em pedidos de ouvintes. A gente tem até um pedido já de um ouvinte nosso para criar um episódio sobre um determinado tema de talento. Logo, logo vai estar aí. Por quê? Porque ele pediu. Faça isso. Se você tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida sobre como usar talentos, uma dúvida sobre algum tema de talento, é só mandar pra gente que a gente lê aqui. Quando a gente fala sobre posicionamento, Van, é algo que talvez para você seja muito simples de pensar, pelo menos, mas para mim sempre foi um mega desafio. Principalmente antes de eu fazer o Clifton Strengths, antes de eu conhecer os meus talentos. Conta pra gente, assim, dá uma visão geral do que é ter um posicionamento e por que isso é importante. Eu vou começar trazendo a minha visão disso para empresas, tá? Que foi onde eu comecei a trabalhar com isso. Por exemplo, quando eu atendo aí pela minha empresa, uma empresa que quer definir o posicionamento dela, o que a gente trabalha? A gente trabalha juntos, né? A consonância trabalha com esse cliente juntos para a gente identificar o que essa empresa fornece para o mercado, qual é a grande proposta, o que é que ela faz. Eu sempre falo que a gente tenta não se limitar, porque, por exemplo, eu sou uma loja de produtos pet. Tá. O que eu faço? O que eu ofereço? Vendo produtos pet. Puts, é muito genérico. É muito limitado, né? Se a gente pensa assim, aí daqui a pouco o produto muda, eu fico já sem ter proposta para oferecer para o mercado. Se eu fosse lá atrás, né? Para quem é do tempo das cavernas que vai mandar e-mail pra gente, também usou videocassete em casa. Boa. E aí, se eu sou uma pessoa que, né? Eu sou o quê? Uma loja de videocassete. Eu vendo videocassete. Aí na hora que o videocassete acaba, o que eu sou? Ferrou. Agora eu já não sou mais. Já não sou mais isso, porque videocassete não se vende mais. Então a gente procura levar o nosso cliente, né? A empresa, a um entendimento do que ela oferece em termos de que necessidade ela tem, de que diferença que ela faz ali na vida da empresa ou do cliente que ela atende. Tá. Aí vamos supor, se eu ofereço formas de entretenimento, é uma coisa mais ampla. A gente adora usar o exemplo da, sei lá, energia lá na Petrobras. Se a Petrobras fica pensando, eu ofereço combustível fóssil, né, gasolina, putz, ela vai ficar limitada, porque em algum momento essa não vai mais ser a realidade do mercado. Mas se ela pensa que ela fornece a energia que gera o movimento dos automóveis, energia é um outro negócio, que pode vir daquele combustível fóssil, mas pode vir de várias outras fontes. Perfeito. Então, ela tá pensando na necessidade que ela atende. O que ela atende é a necessidade desse movimento. O movimento vai continuar sendo necessário. Ela pode entrar amanhã no negócio de baterias do Tesla, por exemplo. Exatamente. Então, olhar pra gente, né, pra empresa assim, primeiro que já é um passo de autoconhecimento, tá? Porque muita empresa não parou pra fazer essa reflexão. É incrível como muita empresa não fez essa reflexão. Até porque é muito fácil quando a gente fala, por exemplo, de Petrobras. Se a gente falar, por exemplo, assim, sei lá, de uma loja de roupa, ou até vou mais longe, sei lá, de uma manicure. Cara, fica muito complicado. O que a manicure oferece? E aí, a gente agora aqui pensando no que você falou, fica muito claro. Ela pode trabalhar no ramo de beleza ou de estética e não ser só manicure. Ou de autoestima. É interessante isso, porque tá passando pela minha cabeça isso agora, por conta da tua introdução. Mas normalmente a gente pensa assim, manicure é manicure, cabeleireiro é cabeleireiro, né? E aí isso iguala todo mundo. Isso é péssimo. Exatamente. Pra posicionamento isso é péssimo. Entendeu? Porque daí eu vou escolher qualquer um, né? Eu escolho qualquer um. Tipo, a manicure, qualquer um. Porque todo mundo oferece a mesma coisa. Então, primeiro tem esse pensamento, tá? E é incrível como, só quando a gente tá ali vivenciando, é que a gente vê que, sim, tem uma manicure que oferece uma coisa e tem uma manicure que oferece outra, tá? Tem manicure que realmente o que ela oferece é a unha. Feita. Ponto, acabou. Mas tem a manicure que trabalha a autoestima da cliente. E é diferente o jeito delas de fazer. Legal. Então, por incrível que pareça, tem diferença sim. Mas como a gente descobre? Eu chego lá porque eu sou inteligentona e dou um carimbo. Você é isso, você vai fazer isso. Não tem como. Por isso que eu falei que é um trabalho conjunto. Eu vou chegar na pessoa e aí isso vai ficando mais claro, tá? Então vamos lá. Posicionamento, ele tem que responder, primeiro de tudo, o que é que a empresa faz, né? Nesses termos.
Depois, para quem? Porque toda manicure não atende todo mundo. Só que a primeira pergunta que eu faço, vamos no exemplo da manicure, eu chego e pergunto para a manicure, quem você atende? Mulheres em geral, qualquer idade, qualquer classe, qualquer mulher que entrar eu vou atender. Sim, é lógico que qualquer mulher que entrar você vai atender, mas considerando quem você é como empresa, o que você tem condições de oferecer, que habilitações você tem ou não tem, aí você vai atender melhor um tipo de mulher. E é isso que a gente chama de público-alvo. Então, público-alvo é aquele cara que é o meu cliente perfeito. Se eu tiver que falar o meu cliente perfeito, que eu queria que todos fossem, eu quero clonar. Esse é o meu cliente do sonho. Isso é público-alvo. E aí tem uma coisa que assim, né? Eu passei por isso, hoje passo menos, mas eu vejo muita gente passando por isso que mas e se eu determinar o meu público-alvo e isso limitar demais? Né? Dá um medo, né? Por exemplo, mas eu quero atender todo mundo. E é interessante isso. Eu passei muito por isso lá atrás. Hoje não. Hoje eu tenho um posicionamento muito, muito claro com relação a atender vendedores e gestores comerciais. Mas eu passei por muita dificuldade. Mas aí, né? Tem a ver também com aquilo. A gente falou num episódio lá atrás, quando a gente falou sobre talentos que você ia usar durante esse ano, você disse assim, eu tô filtrando um pouco mais o que eu vou fazer, tô direcionando um pouco mais. Cara, dá um medo de você chegar pra empresa e falar assim, não vou mais atender esse tipo de cliente. Meu Deus. Mas é importante isso, né? Então, é que na verdade, a gente vai sentindo os outros ganhos. Uma vez eu participei de um evento em que nós estávamos, era um grupo de debate, então a gente discutia ali em conjunto, né? E nós estávamos discutindo e trazendo exemplos reais de como que uma empresa pode ganhar quando ela seleciona o público e foca o preço do jeito certo para aquele público. E isso quer dizer que na hora que ela faz isso, ela perde uma pancada de cliente que não tá naquela faixa de preço que ela quer. Mas aí a gente tinha ali cases, né? O debate era para isso, então cada um traz seu case. Gente, e era impressionante. A gente sabendo e defendendo ainda ficava de boca aberta, vendo os resultados de lucratividade que aumentou para a empresa. Óbvio. O meu exemplo que eu dei lá nessa conversa que você tá lembrando, foi assim, cara, o treinamento que eu dou melhor. Exatamente. É mais fácil para mim. O preparo é mais rápido para mim mesmo. Claro, a gente sempre ajusta de um cliente para o outro, mas se é naquele tema que ele tá mais fácil para mim, tudo vai ser mais eficiente. A minha entrega também tende a ser melhor. Aquele cliente tende a ficar mais satisfeito. Exatamente. Daí podem vir novos projetos, podem vir dentro daquela mesma linha. Então é uma falsa impressão. Eu sei que muitas vezes eu atendo empresário que está começando, e na hora que o cara está começando, ele não sabe o que será da vida, ele tem muito medo de fazer esse tipo de escolha. Mas vale muito a pena, porque te traz mais resultado. Então vamos lá. Eu já pensei em o que é que eu faço e para quem eu faço. Aí a outra pergunta é importantíssima, né? Que é com que diferencial? Isso é difícil. Isso é mega difícil. Esse ainda é mais desafiador, porque a hora que você pensa lá na manicure, putz, mas toda manicure é tudo igual. Não, tá bom, não é tudo igual. Eu já vi que eu atendo eu tenho uma oferta específica para um público específico. Mas é da junção até disso que vem esse diferencial. Mas aí tem a principal ligação que eu vejo e que uso na prática com o posicionamento quando a gente fala de uma marca pessoal, tá? Porque tudo isso aqui que eu tô introduzindo, tô falando de empresa. Boa. Mas aí tá o ponto que é o principal que eu vejo na marca pessoal. E não vou dizer que é difícil na marca pessoal, eu acho até que é mais fácil. Por quê? O diferencial tem que ser aquilo que te torna único. Pensando no lado da empresa. A maior parte do que vem pra gente, é a qualidade do atendimento. Um novo conceito, eu adoro essa expressão, tá? Novo conceito em pizza. Eu sempre pergunto assim, mas o que é? A pizza quadrada? É uma pizza que o recheio tá por baixo? É a pizza cone que já tem? É a pizza com recheio por baixo que já tem? Novo conceito. Não é um novo conceito. É tudo a mesma coisa. Aí a pessoa fala, nossa, porque o diferencial é a qualidade no atendimento. Legal, então quer dizer que os seus outros concorrentes atendem mal pra caramba. Vamos testar, vamos ver, vamos perguntar pros clientes. Aí o cara não atende mal pra caramba, entendeu? Então, se você faz bem, isso é uma qualidade sua, mas não é seu diferencial. Perfeito. Né? Pra ser seu diferencial, você tem que oferecer algo que os outros não oferecem. Aí, difícil. A pessoa quer trazer uma lista de 10 coisas, mas não tem como 10 coisas, entendeu? Pode ser algo que ninguém oferece, mas pode ser algo também que poucos oferecem ou não? Pode sim. E aí tem uma combinação de o que você oferece, pra quem você oferece, com que diferencial. Porque de repente
repente, outro já oferece isso, mas oferece para outros clientes. Entendi. Então, no seu público ainda pode ser diferente, único. Eu não vejo que tem que necessariamente ser único, tá? No mundo que a gente vive hoje, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu sei que tem gente que é mais purista, vai ter que ser único. Assim como tem gente que acha que uma lista de 10 itens bons, pontos meus de destaque. Não, isso não é diferencial, entendeu? São 10, pra mim, não. Então, o que a gente busca identificar? Essa combinação, essa junção. Por que eu vejo uma ligação muito grande com as pessoas? Vou dizer como a gente faz para empresa. A gente parte de o que é que você, empresa, é capaz de fazer muito bem. O que é que para você, para essa empresa, é muito fácil de fazer. É fácil. Para você não é difícil. Tá. Uma vez eu atendi uma loja, era uma loja você falou de loja de roupa, né? E a dona era a principal pessoa que atendia e todas as funcionárias atendiam na linha do atendimento dela. Perfeito. Sem formação específica para isso, o que ela fazia? Ela dava uma consultoria de imagem para as clientes dela. Legal. Ela não gostava de falar isso porque ela não tinha uma formação específica que a habilitava. Mas as mulheres saíam transformadas da loja dela, aprendendo até como elas deviam arrumar o cabelo de um jeito diferente que valorizasse o visual daquela mulher. A mulher saía dali sentindo outro nível de segurança, no jeito de combinar uma roupa com outra. Muito legal. Era isso o diferencial dela. Ela não estava vendendo roupa, né? Não, a roupa era só um meio, né? Amanhã podia mudar completamente, ela continuava entregando isso. Exatamente. Né? O diferencial dela ficou baseado nisso que ela entregava. Porque, eu sou mulher, eu compro roupa. A gente tá cansada de viver a experiência de entrar no provador, sair com uma roupa que tá te desvalorizando totalmente, você está se sentindo ridícula com a roupa. E aí a vendedora, nossa, mas essa roupa foi feita pra você. A sua cara. A sua cara. E você pensa, nossa, eu tenho essa cara de merda. Tô ferrado. Tem uma história muito legal de um conhecido nosso que tava numa loja de tênis, passando em frente a uma loja de tênis, junto com a esposa, e viu um tênis, chamou a atenção, quão ridículo era. E eles pegaram o tênis na mão, os dois, o casal, pra conversar sobre o quão ridículo era aquele tênis. E nessa hora chega o vendedor, é a sua cara esse tênis, né? Viu que tênis lindo? Na verdade o vendedor falou assim, você viu que tênis lindo? E ele, pra não ficar sem graça, pra não ofender o vendedor, falou, e aí o vendedor mandou é a sua cara. Nossa, mãe do céu. Imagina, né? Horrível. Não faz parte conceitualmente, na teoria, do que é o posicionamento da empresa, mas a gente gosta de também ajudar a empresa a refletir sobre o propósito dela, tá? E esse eu sei que é um tema que a gente vai trazer num episódio em breve, então não vou aprofundar nele, mas dentro do lance da empresa, quando a gente tá ajudando uma empresa a pensar no posicionamento dela, a gente ajuda essa empresa a refletir sobre por que é que ela faz isso para essas pessoas desse jeito tão especial. Por que ela faz? Tem um motivo, tá? Sempre tem um motivo por trás. Às vezes o próprio empresário, diretoria... O porquê é por que meio? A razão, motivo. A razão, por que ela faz isso? Tipo, já tem várias outras empresas enfrentando o mesmo desafio de oferecer coisas. Por que ela quer fazer isso, entendeu? Tá? Vai ter aquela pessoa que fala, eu só já ouvi isso, tá? De empresário. Não, eu só vi uma oportunidade de ganhar dinheiro mesmo. E aí, legal. O que aconteceu? Esse empresário não tem fit comigo e com a minha empresa, tá? Ele realmente não é meu público-alvo. Então, esse é o tipo de proposta que eu declino, entendeu? E talvez, caso como esse, talvez vá ser uma empresa mais passageira, né? Talvez ele nem faça muito sentido para ele mesmo pensar em tudo isso, porque talvez ele vá mudar amanhã e depois de amanhã mudar de novo. Ele tá aproveitando ali uma oportunidade pontual, sei lá, uma onda de paleteria mexicana. Exatamente. E depois ele vai cair fora. Ele vai pra outra coisa, ele vai pra açaí. Às vezes... Iogurte Frozen. Iogurte Frozen, ele vai pra... Deixa eu dizer que eu adoro paleta mexicana, adoro iogurte Frozen e adoro açaí, tá? Eu também, mas são ondas, né? Estamos falando que são ondas. Tá, pra que eu faço tudo isso? Eu faço tudo isso pra depois eu criar ações pra ser visto assim. Então, o posicionamento não é nada mais do que uma decisão, só que ela é uma decisão estratégica. Eu estou decidindo como é que eu quero ser visto. Perfeito. Tá? Eu quero ser visto como a pessoa, a empresa que resolve este problema. Eu quero ser visto como a pessoa que atende esse público e quero ser vista por esse público. Eu quero ser vista diferente dos meus concorrentes porque eu faço isso que os outros não fazem. E tudo
tudo isso eu faço por uma causa que significa algo mais pra mim, uma coisa realmente importante pra mim. Beleza, isso tudo do lado da empresa. Quando eu falei do diferencial, foi a hora que eu falei que eu vejo a maior ligação com pessoas, e foi assim que eu comecei a entrar pra atender pessoas que querem criar a marca pessoal delas, assim, como um profissional pra serviço no mercado. As primeiras pessoas que vieram me pedir algo assim, falei, poxa, não é com isso que eu tô acostumada a trabalhar. Mas nesse momento, além da experiência de fazer com empresas, eu já era coach de pontos fortes. Legal. E eu vejo uma conexão incrível na hora que a gente fala do diferencial, porque a gente tá careca de dizer que a gente é muito único por essa visão dos nossos talentos. Muito único. Então, se eu tenho essa característica tão única, se eu tenho uma combinação tão única, isso é o meu diferencial, porque ninguém pode ser igual a mim nisso. Muito legal. Entendeu? Muito legal. Então, esse é principalmente um ponto de partida pra mim. Agora, Van, eu quero fazer um break aqui e depois voltar nesse assunto, mas eu queria aproveitar também aqui já, antes da gente entrar nos finalmente, para que você dissesse como é que quem tá ouvindo a gente agora e que pensou assim, pô, eu acho que isso é importante pra mim. Eu acho que é importante eu ter um posicionamento melhor, seja pra minha empresa ou seja pra mim mesmo como profissional. Essas pessoas podem entrar em contato com você, tem como te acionar, você tá com vagas para clientes novos, como é que é isso? Sim, a minha empresa é a Consonância Desenvolvimento, a gente tá nas redes, né, Instagram, Face, tem o site, é consonância.com.br, não precisa nem pôr o desenvolvimento, só consonância.com.br, tem meus contatos lá. A gente tá, todos nós sempre estamos, da equipe, sempre estamos marcados nos nossos posts no Instagram, então você consegue facinho me encontrar, mas o meu arroba é @Vanis Carvalho, com I de igreja e S, Vanis Carvalho. Então pode entrar em contato comigo e claro que a gente vai conversar para ver qual exatamente é a necessidade, né? Que é uma coisa até que a gente estava conversando aqui antes da gravação, que é muito importante entender a necessidade que o cliente traz, e aí dá para atender sim, tanto para empresas, nessa linha que eu estava falando, quanto para pessoas que querem ter essa marca como um profissional. E eu acho até que vale a pena falar sobre o que é isso, né? Porque às vezes a pessoa pensa nessa marca pessoal, mas o que é isso? Do mesmo jeito que, sei lá, quando você vai comer num restaurante que você prefere, num restaurante que você gosta, quando você vai comprar uma marca, uma roupa de uma marca que você gosta, um tênis de uma marca que você gosta, você tem uma conexão com essa marca. Você pensa alguma coisa dessa marca. Você fala, putz, vou comprar o tênis dessa marca, por quê? Porque ela é isso, ela é aquilo, ela significa algo pra mim. Perfeito. Do mesmo jeito, um profissional é visto assim, né? E aí, a gente pode pensar, puxa, mas não tô procurando emprego. Mas a gente não sabe quando estará. A gente não sabe quando a gente vai querer ser visto pelo mercado. E mesmo que a gente não esteja procurando emprego, será que eu tô totalmente fechada a receber uma proposta de alguém que olhe pro meu perfil e pense, puxa, gostaria de ter essa pessoa, esse profissional que eu tô vendo que ele é XPTO coisa, eu tô vendo que esse profissional se destaca, conhece demais desse assunto, eu quero trazer ele pra dentro da minha organização? Será que a gente tá totalmente fechado pra esse tipo de oportunidade? Eu tive a oportunidade de trabalhar 18 anos no mundo corporativo e multinacionais. E eu pude sentir a diferença que faz quando a gente sai e trabalhou ou não trabalhou isso. Eu vi em outros profissionais se você tem portas abertas ou não para levar um projeto para uma empresa, para realmente se candidatar sendo alguém conhecido já por aquela empresa ou não. É a mesma coisa da indicação. É a mesmíssima coisa, não, mas com indicação é sempre melhor. Sim, a marca pessoal fala por você. Ela é sua indicação. Mas eu vou adicionar uma coisa aqui, Van, se você me permite, que é o seguinte. Claro. Eu acho que até pra pessoa que não quer mesmo, não quero sair da empresa que eu tô, quero ficar aqui. Mas, cara, você vai ser promovido dentro da empresa que você tá. Você é comprado pelo teu chefe o tempo todo. Eu brinco, Van. Eu digo que o profissional hoje, ele é uma caixinha de sabão em pó numa prateleira de supermercado. Enquanto ele for a caixinha de sabão em pó ideal, a empresa continua comprando ele. A hora que ele deixar de ser a caixinha de sabão em pó que a empresa quer, a empresa troca pela caixinha de sabão em pó do lado. E aí você me deu a deixa que eu queria para entrar no seguinte ponto. Do mesmo jeito que acontece com uma empresa, pensa uma marca que ela fala... A gente conhece algumas histórias no mercado que ficaram famosas porque a empresa inventou uma história para dizer quem ela era. Só que a história não era verdadeira. Isso não funciona. Pode até funcionar num primeiro momento, mas não dura. Então, por que faz tanto sentido? E aí onde eu vejo faz tanto sentido eu basear a criação da minha marca pessoal nos meus talentos, naquilo que me define. Porque ela não pode ser mentirosa. Não adianta
eu fazer uma bela embalagem de sabão em pó, dizendo que eu branqueio a roupa que eu não branqueio, dizendo que, entendeu? Que eu perfumo a roupa que eu não perfumo, porque não vai funcionar, entendeu? Então, quando a gente vai começar um processo, seja para uma empresa ou seja para uma pessoa, no fundo a gente está falando de autoconhecimento. A gente parte de autoconhecimento. Eu preciso saber o que aquela empresa é de verdade, para depois eu sair anunciando aos quatro ventos o que ela é. Porque se eu saio anunciando o que ela é, lembrando que posicionamento é a decisão, posicionamento não faz nada. Posicionamento é só eu decidi que eu quero ser visto assim, depois eu tenho que fazer as ações para ser visto assim. Aí, na hora que eu sou vista assim, e a pessoa vem e compra, se não for verdade aquilo, não vai resolver, né? Eu defini que eu defini lá no meu como diferencial no meu posicionamento, a gentileza no atendimento. Isso é o meu diferencial. Ninguém vai ser tão gentil quanto vai ser a minha equipe aqui na hora de te atender. Chego lá, eu comprei essa ideia porque eu vi um anúncio da empresa e ela estava falando lá, mostrando que o atendimento é muito gentil, fui lá. Chega lá, o atendente não olha na minha cara, a pessoa que vai passar o pedido na maquininha, joga a maquininha e fala, senha. Putz, não foi. Então não adianta eu dizer e depois eu não ser. Quando a gente faz esse trabalho com a empresa e faz de um jeito sério, a gente levanta o que ela é de verdade. E se ela não tem gentileza não vai sair diferencial, não. E ela pode ser bem sucedida até porque sem não precisa ser. Exatamente. Isso. Eu estava conversando com um cliente outro dia e ele, nessa dúvida, nessa dificuldade que você falou de, como eu escolho, né? Que medo, se eu escolho aqui, eu largo ali, né? É um peso mesmo, eu sei. Mas, puxa, quando você vai num supermercado que é focado em preço baixo, você vê o chão sujo. Às vezes, o produto não tá arrumado na prateleira, tem uma caixa do produto na prateleira e você pega o produto dentro da caixa de papelão. Exatamente. Como veio da fábrica. E tudo bem, né? Porque você tá se sujeitando àquilo, né? Ele está certíssimo em fazer esse nível de atendimento. Nossa, mas é ruim. Não é ruim dentro do que ele propõe, porque o que ele propõe não é um bom atendimento. O que ele propõe é um preço baixo. E aí tá o risco da gente tentar fazer as duas coisas, porque se esse cara começar a pagar alguém pra arrumar e tirar a caixa de papelão e arrumar bonitinho tudo na prateleira e limpar o chão a cada 15 minutos, essa empresa vai quebrar. Exatamente. Porque ela não cobra por isso. Como ela vai pagar esse cara pra fazer? Entendeu? Então, não dá certo tentar ficar nesse meio do caminho. Quando a gente faz esse mesmo trabalho para uma pessoa, no meu caso, a gente parte de autoconhecimento. E aí nós temos uma ferramenta maravilhosa aqui, que é o Clifton Strengths, que me permite identificar lá no cerne daquela pessoa, lá na essência daquela pessoa, qual é o jeitão dela. Quais são os padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento, como ela faz, como ela é. E isso é uma bela base para eu dizer o que ela faz, para quem ela faz, com que diferencial. E até o propósito, né? Que vai ser assunto do nosso próximo tema, né? De algum dos nossos próximos episódios, mas até valores. Quem é coach de pontos fortes e está nos ouvindo, conhece duas ferramentas, pelo menos, que eu uso demais nesse tipo de construção, que são os valores, né? A conexão entre os valores e os talentos da pessoa para construir a imagem dela, e a dinâmica de talentos. Porque a dinâmica de talentos faz o anúncio de quem a pessoa é, né? Puxa, eu sou um pensador focado em dados. Pronto, sou isso. Isso já está dizendo quem eu sou. Então, são duas ferramentas que eu uso muito. Olha que interessante isso, né? Eu vou conectar duas coisas que você falou aqui com o meu posicionamento. Quando você falou de gentileza e você disse, e a empresa não precisa ter gentileza. Eu não sou o coach amiguinho, bonzinho, que passa a mão na cabeça. Eu adorei a expressão que você usou uma vez, que é o coach ranca-toco. Coach ranca-toco, eu ia dizer coach agora de novo. Tem uma coach minha, por exemplo, que ela veio, sei lá, 4 ou 5 sessões dando a mesma desculpa do porquê que isso acontece comigo, por que isso acontece comigo, por que isso acontece. Até que um dia eu virei e falei assim, legal, você vai dar essa desculpa até quando? Então, se você é um coach que você... mas nossa, eu não sou o seu coach. Isso, ele não tá no seu público-alvo. Não é. E por outro lado, isso tem uma relação muito direta com o meu relatório, o meu Clifton Strengths. Por quê? Porque eu tenho os meus 8 últimos talentos 7 deles são de construção de relações. Sim. Eu me posiciono, e isso não foi uma coisa que eu decidi, eu percebi isso, e eu achei isso muito legal. Você constatou. Exatamente, que dos meus talentos, o meu talento que mais define o meu estilo de coaching é o meu talento restauração. Então, eu não sou um coach que, sei lá, por exemplo, eu tenho
meio ideativo alto. Mas eu não sou um coach pra te ajudar a ter ideias. Eu até posso te ajudar. E sim, vou fazer isso bem. Mas o meu superpoder é te ajudar a descobrir o que tá errado e como é que a gente corrige, sabe? É nisso que eu sou muito bom. Então, isso que você tá falando é muito legal, porque a pessoa ter o autoconhecimento dos seus talentos ajuda ela a entender quem ela é, ela perceber quem ela é. Porque ela já é, pô. Ela já é aquela pessoa, né? Pronto, você ela chegou também no outro ponto que eu queria chegar. Não, a gente não vai criar uma imagem do nada. Porque, puxa, geralmente quem vai criar uma imagem pessoal, assim, pro seu próprio perfil profissional, já tem alguma experiência, já atuou em alguma coisa. Ah, mas é alguém que tá muito no começo de carreira. Legal, mas essa pessoa estudou. Quando essa pessoa estudou, ela já tá formando alguma imagem ali. É uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, que gosta de trabalhar sozinho, que gosta de resolver problema, que gosta de criar harmonia no ambiente. O que a pessoa gosta de fazer? O que ela faz bem? A gente não gosta de receita de bolo, né? Mas algumas dicas práticas eu gosto de deixar. Se você quer pensar na mesma lógica de uma empresa, o que você faz? O que você oferece? Qual a sua proposta de valor? Volta em experiências passadas. O que você era bom em fazer? Isso. Quando a gente olha para nossa própria experiência, chega a ser engraçado. Eu atendi uma vez uma coach de uma multinacional e tal, e fazendo uma retrospectiva da carreira dela, ela sempre foi colocada para criar áreas do zero. Sempre. Acontecia uma coisa, acontecia outra, no final onde ela estava? Criando alguma área do zero. Gente, o que ela é? Ela é isso, as pessoas já viam isso nela. E isso é o que ela tem para oferecer. Lógico que eu tô contando que nesse caso, ela gostava de fazer isso, tá? Seria outra situação, e aí a gente não tá falando aqui de processo de coaching, a gente tá falando de criação de imagem, né? Desse posicionamento para uma pessoa. Então, esse caminho pode ser muito legal. Olha para trás, o que você já realizou, o que você fez bem. Isso é normalmente o que você é bom em fazer. Ah, não tô conseguindo pensar. Busca ajuda. As pessoas que trabalharam com você, seus líderes anteriores, parceiros seus, né, pares seus, liderados, se for o caso de você ter liderado, pergunta para essa pessoa. Se eu não tenho um relatório, né, eu não fiz uma avaliação, que nem o Clifton Strengths, porque, lógico, não é a única forma de se autoconhecer. A gente gosta dela, por isso que a gente vai citar, a gente confia, sabe toda a base que tem por trás, mas não é o único jeito. Faz uma conversa, bate um papo com essas pessoas e pergunta, e aí? O que era realmente legal no que eu conseguia fazer? Por que era diferente? Você me liderou no passado. O que era diferente em me liderar que os outros não te ofereciam como liderados? E aí entra essa importância da visão de fora, né, Van? Sim, por exemplo, seja quando a gente está falando de coaching de pontos fortes, seja de um coach, quando a gente está falando de posicionamento de marca, seja de uma especialista como você, que é olhar, por exemplo, e aí eu quero trazer o meu caso aqui, que eu citei lá no começo que eu ia trazer aqui, que é, eu me posicionava mais sério do que eu realmente sou. Sim. Eu tinha um posicionamento meio, como é que eu vou definir? Quadradinho, talvez seja essa a palavra. E eu não sou um cara quadradinho. Eu nunca fui. Formal, talvez. Formal, isso. É até interessante que, olha que coisa doida. Eu tô fazendo um desenvolvimento de pontos fortes com uma farmacêutica multinacional gigantesca. E uma das equipes dessa empresa que eu tô desenvolvendo, a gente foi fazer um kick-off, né? Um início ali, apresentar a metodologia, apresentar o programa. Lançamento do projeto. Lançamento do projeto, exatamente. E, olha, eu acho que, para não dizer muito, com 5 minutos de evento, o gestor da área pediu a palavra, foi falar alguma coisa, foi dar algum exemplo, alguma coisa do tipo. E ele virou e falou assim pra mim, ó, Rodrigo, eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que você não vai se surpreender, porque eu já percebi que você é descontraído igual a gente. Então, assim, em 5 minutos o cara catou isso. Por quê? Porque eu sou assim. Só que aí eu tentava me posicionar como uma coisa mais séria. Olha, veja bem, por obséquio, tome seu lugar aqui. Pra quem é mais velho, ouvinte nosso aqui, sabe até que no passado eu mudava até o tom da minha voz na edição. Deus. Eu lembro disso. Né? Agora, eu não percebia isso. E eu não percebia duas coisas, Van. A primeira, eu não percebia que eu era uma pessoa leve. Eu fui perceber isso na minha primeira certificação de coaching. Eu sempre conto isso, acho legal.
A gente teve no último dia, a gente teve uma atividade onde eu tinha que passar para cada um dos participantes da certificação e dizer o que eu levo de você, desses nossos encontros, e o que eu gostaria de deixar meu para você. Sim. E tinha, sei lá, 30 pessoas na sala, 25 disseram para mim, eu levo de você teu bom humor, a tua leveza, e não sei o quê. E eu saí de lá falando, cara, será que eu sou tão falso assim, que eu menti para essas pessoas durante 4 finais de semana? Aí fui fazer a certificação da Gallup lá em Omaha, onde eu conheci o Caleb 5 dias, uma semana, sei lá. E aí nós voltamos de lá e começamos as conversas para criar o podcast. Sim. E aí um dia a gente conversando, o Caleb disse assim, bom, e aí é legal porque eu posso ser o cara mais de conhecimento, mais sério, mais... E você pode trazer esse teu lado bem humorado, divertido. Eu falei, mas eu? Qual lado desse que eu tenho? O primeiro lado foi esse, eu não via isso em mim. Sim. E o segundo ponto é, mesmo que eu visse isso, ou mesmo quando eu já tinha começado a ver isso em mim, eu não via que o meu posicionamento público era diferente. Por isso é importante ter alguém de fora olhando, né? Olhando e falando, pô, você não tá vendo isso, não tá vendo aquilo, né? Que delícia. Eu adoro ter tido parte nisso, não vou aguentar não falar dúvida, isso, né? Adoro ter tido parte nisso. Foi você que apontou. Talvez eu ter tomado consciência fez com que eu potencializasse essa postura. E aí as pessoas começaram a ver mais. Acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, né? O que você decide, você acaba potencializando. Tem tudo a ver com o próprio processo, né? É igualzinho, nesse caso é igualzinho ao processo de coaching com base em pontos fortes, né? Porque a gente ajuda a pessoa a identificar. A partir dessa consciência, ela acaba fortalecendo isso, as pessoas vão ver mais. E o legal é que não é pesado. Se você né, a gente tá falando aqui de marca pessoal. Se você constrói pra você uma marca que é pesada de carregar, vai ficar ruim pra você. Exatamente. Mas se você constrói pra você uma marca que te liberta pra ser simplesmente quem você é, mostrando quanto quem você é pode fazer, né? Pode entregar pra um público pra algumas específico. Pessoas, exatamente. Pra outras não, e ok, tudo bem, não tem problema. Né? Eu também já me preocupei muito com esse, porque eu não tenho um jeito sério e formal de jeito nenhum, né? E eu já me preocupei muito, puxa, isso não vai passar a seriedade que eu preciso passar no ambiente corporativo. Mas foi justamente, e é ainda, quanto mais eu deixo sair, né, simplesmente de dentro de mim o que eu sou de verdade, normalmente o efeito não é negativo, é o contrário. As pessoas passaram a me dar maior abertura do que elas me davam antes, mas não tem muito segredo aí. É porque fica nítido que aquilo é genuíno, que aquilo é original. E também fica nítido quando você dá um ajuste na voz para ela ficar um pouco mais... Exatamente. Não soa natural. O natural soa melhor. Pra gente direcionar pro final aqui, eu queria que a gente desse uma dica, a gente podia dar 200, mas a gente vai dar uma dica pra pessoa que quer começar a pensar no posicionamento dela. Não vale contratar a consonância, que isso a gente já falou ali atrás e você pode achar o link aí no comentário. E eu vou começar dando a minha dica primeiro, porque você que é especialista aqui, então eu tenho o direito de começar. Entendi. Eu que me ferro pra escolher a coisa mais complicada depois. Brincadeira. Exatamente. Se eu falar o que você estava pensando. Vai lá. Eu vou dar uma sugestão que eu fiz. E eu achei muito legal ter feito isso, porque eu tive algumas mudanças de posicionamento na minha vida. Uma delas, por exemplo, foi quando eu tinha toda uma vida, uma carreira direcionada para TI, e eu decidi que eu ia parar de trabalhar com isso. Falei, olha, a partir de dezembro de tal ano, eu não trabalho mais com isso. E o mundo quase desabou na minha cabeça. Todo mundo, você é doido? Como assim? Você é bom nisso? Cara, mas eu não quero mais isso. E acabou. E eu tive algumas mudanças, assim, de posicionamento. E uma delas partiu de uma atividade que eu fiz, que eu quero sugerir para quem tá ouvindo a gente. Que é, eu peguei no WhatsApp e fiz uma lista de, sei lá, 30 pessoas que me conhecem muito bem. E eu mandei uma mensagem para essas 30 pessoas com um texto, uma pergunta, mais ou menos assim. Quando você pensa em mim, eu sou uma pessoa que faz o quê? O que eu sou? E mandei para essas pessoas. E recebi as respostas. E aí eu usei o meu analítico para jogar tudo numa tabelinha do Excel. Como não poderia deixar de ser. Lógico. E levantei o que mais aparecia. Isso foi muito legal, porque confirmou
nessa ocasião, confirmou que eu estava no caminho certo. Eu realmente era visto pelas pessoas com aquilo que eu estava trabalhando. Então a minha sugestão é, talvez seja legal você fazer isso. Pegar, selecionar algumas pessoas que você conhece bem, tem uma boa relação, e mandar e falar, eu sou o quê? Quando você pensa em mim, você pensa em quê? Em que tipo de profissão? Isso pode ser um caminho interessante. Adoro. Primeiro eu vou complementar sua dica dizendo que no caso de quem tem relatório de talentos, né, quem fez a avaliação Clifton Strengths, vale compartilhar também seu relatório. Lógico, não precisa ser com tantas pessoas, mas com algumas pessoas de círculos diferentes da sua vida. Então, uma pessoa do trabalho, sei lá, 2, 3, se você já teve liderados, então um liderado, um líder, ou tem, né, um liderado, um líder, um par de trabalho, e pessoas também de fora, sei lá, um amigo, uma pessoa que é só do seu círculo de amizade, nunca trabalhou com você, uma pessoa que é da sua família, e pede para essa pessoa destacar ali no seu relatório. Tem que ser um relatório personalizado, tá, gente? Quem tem avaliação é o guia de Strengths Insight, por exemplo, que ele é personalizado. Compartilha ali os top 5 e pede para a pessoa te dizer qual deles ela mais vê em você, como, em que situações ela vê aquilo se manifestando. Legal. Você vai ter uma boa noção de como as pessoas já te veem. E aí depois não é fazer nenhuma mágica, é você embalar isso, né, para você poder construir uma definição de quem você é como profissional. Aí sim, falando da minha dica, já que você eu ia falar desse diagnóstico no âmbito profissional. Quem você é como profissional? Como as pessoas te veem e tal, e você já deu esse exemplo. Mas você pode olhar também quais são suas marcas registradas. Então eu vou pro campo mais do pessoal, porque a imagem pessoal é pessoal. Então ela vai dizer quem você é como profissional, mas ela também vai dizer quem você é como pessoa. E algumas coisas são marcas registradas nossas. O que é a sua marca registrada? Eu tenho uma cliente que é muito curioso. A gente pode se ver em qualquer circunstância, em qualquer horário, ela sempre está maquiada, devidamente maquiada. E ela faz uma maquiagem específica, ela faz um olho de gatinho, que aliás ela faz como ninguém. Então ela sempre, qualquer momento, ela pode ter tido aquele dia catastrófico, ela está maquiada com o olho de gatinho. Então esse tipo de coisa é nossa marca pessoal, né? Você gosta de se vestir de um jeito que chama mais atenção ou não? Você é uma pessoa, eu brinco, né, classuda, diferente da Vanessa, que eu sou mais largadona, né? Mas não tem gente que a pessoa é a classe por natureza, ela se coloca, ela tem aquela postura de classuda, sei lá. Olha, você pode olhar suas próprias fotos, o que você sempre usa, e aí vale muita coisa, tipo, eu sou um homem e eu sempre uso cavanhaque, não abro mão do meu cavanhaque, eu uso gel no cabelo é a minha marca registrada, o gel no cabelo, eu só me visto de camisa, eu vou passear na praia, mas eu vou de camisa. Então, isso é sua marca pessoal, sabe? É uma coisa que marca você na imagem, em termos visuais. Isso também vale para depois você explorar intencionalmente. Sabe que tem um conhecido nosso, um colega nosso, que eu não vou citar o nome aqui, óbvio, mas que a gente tava dividindo um treinamento a semana passada, e aí a gente tava saindo do hotel para ir pro cliente, eu tava lá embaixo esperando ele descer, de repente ele chega do lado de fora do hotel e, espera um pouquinho que eu já desço de novo, fui comprar um gel. Tinha esquecido o gel. E o cabelo tava super legal. Eu falei, mas o teu cabelo tá legal. Aí ele falou assim, mas eu não me reconheço se eu não passar o gel. Né? Tá bom, então vai lá passar o gel. É a marca dele, né? Pois é. Então, esse é o tipo de coisa que vale a pena também usar, e aí você usa de propósito. Então, você vai fazer de propósito. A sua foto, perfil do LinkedIn, você vai enfatizar isso. Sei lá, em todos os momentos em que você for se apresentar, ou que as pessoas forem te ver em qualquer material, você dá o devido destaque para isso que já é sua marca. Não é criar nada do zero, mas mostrar para as pessoas e assumir esse... Exatamente. Sair do armário. De quem você é. Isso. Sair do armário da sua marca pessoal. Isso aí. Boa, vamos fazer uma campanha. Saia do armário da sua marca pessoal. Muito bom. É isso. Talvez a mensagem principal aqui, Van, de todo esse episódio, seja passar a se olhar um pouco mais para definir aquilo que você quer que as pessoas vejam em você. Exatamente. Olhe primeiro para você, que aí vai ficar mais fácil você definir o que você quer que as pessoas vejam em você. O que você quer que as pessoas vejam, o que você já é. E você já é. Simplesmente isso. Exatamente. Qual parte daquilo tudo que você é, você quer que as pessoas vejam? Você quer marcar isso na cabeça das pessoas. Exatamente. Então, se você tem esse desejo de ser marcante na cabeça das pessoas, conta pra gente, e o melhor caminho para você contar pra gente é, primeiro, assinando
assinando o nosso podcast, depois compartilhando com as outras pessoas esse podcast, que pode ajudar muita gente que precisa se posicionar, que precisa pensar na sua marca pessoal. Interage com a gente, entra nos nossos grupos, nos nossos perfis, principalmente no Instagram, @Talentos para o Sucesso. Conta pra gente o que você pensa de tudo isso. Conta pra gente qual é a sua característica mais marcante, aquilo que faz de você único. E aí a gente traz esses comentários aqui no nosso próximo episódio. Eu adorei. Conta pra gente lá nos comentários, vale tudo. Vale você dizer o que achou do episódio, se ficou com dúvida, sugerir outros, não tem nenhum problema. Vale todo o comentário. Mas o nosso convite especial é pra você que ou com as dicas aqui, ou você já tinha refletido antes, tem sua definição de quem você é, qual é a sua marca pessoal. Coloca pra gente lá no comentário que a gente vai adorar conhecer e outras pessoas vão conhecer também. Muito bom. Então, nós nos vemos novamente na semana que vem, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio desse podcast que te ajuda a se tornar famosão através do seu posicionamento de marca. Boa. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau. Abraço, pessoal. Valeu. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.